Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos Caminhos da Terra Santa, o padre Mateu Munari vai nos explicar por que muitos historiadores e arqueólogos afirmam que esse lugar é o mesmo da cidade de Cafarnaum do tempo de Jesus. Existem várias hipóteses, mas aquela que mais convenceu os arqueólogos foi precisamente esta, a pilha de escombro que até um século e meio atrás estava escondido, que foi chamado de Tel Rum, um nome árabe que provavelmente deriva do hebraico Tanhum. O nome de um rabino que foi enterrado aqui, seu nome é muito semelhante ao de Naum. Sabemos ainda que Tanhum significa consolação e, por este motivo, são tantos os elementos que nos reportam ao nome Cafarnaum. Mas, além disso, como fazemos hoje para saber com certeza que este lugar é a Cafarnaum do que os evangelhos nos contam? Eis os primeiros peregrinos que, passando por aqui, deixaram seu testemunho em particular. Conhecemos a peregrina Egéria, que narrou sua viagem à Terra Santa no final do século IV, como o peregrino anônimo de Piacenza, no ano de 570 d.C., mais ou menos, nos conta o que viu. Durante as escavações que foram realizadas a partir de 1866, quando foi encontrada a antiga sinagoga do IV século, até o ano de 1992, foram realizadas uma série de escavações que trouxeram à luz este vilarejo precioso para a nossa história. Ecco che c'è stata una serie di scavi che hanno riportato alla luce quel villaggio che è così prezioso per la nostra storia. Para resumir muito rapidamente, aqui em 1866, o arqueólogo Wilson identificou este lugar como a Cafarnaum dos Evangelhos e redescobriu a sinagoga. Em 1894, a Custódia da Terra Santa comprou este local e, a partir de 1905, foram iniciadas as escavações. Padre Orfali começa a reconstruir a sinagoga. Os restos do IV século podemos ver ainda hoje. Comincerà a ricostruire la sinagoga, i cui resti si possono ancora vedere oggi, del IV secolo. Mas, sobretudo, de 1968 a 1992, o padre Virgílio Corbo e padre Stanislau Lofreda assumiram as escavações e descobriram aquele que é o lugar mais precioso para nós aqui em Cafarnaum, a casa de Pedro que vemos aqui ao nosso redor. A descoberta feita por estes freis corresponde exatamente ao que os peregrinos que por aqui passaram descreveram como o local, isto é, como uma casa do primeiro século que era lugar de culto e veneração da parte dos peregrinos, que depois do século IV será usado como domus ecclesiae e adornada de uma maneira nova, e só depois, no século V, irá se tornar uma basílica. Por este motivo, em 570, o peregrino anônimo de Piacenza encontrará não mais os restos de uma casa, mas uma verdadeira basílica octogonal que recorda a casa de Pedro. É por isso que atualmente nenhum arqueólogo argumenta que esses restos correspondem a Cafarnaum do Evangelho. Un archeologo obietta più che questi resti corrispondano alla Cafarno del Vangelo. Gesù, ebreo, decide di andare a pregare insieme agli altri abitanti di Cafarno nella sinagoga. Jesus chega a Cafarnaum depois de ter chamado os primeiros discípulos. Eis que começa o seu ministério. Jesus, hebreu, decide de pregar junto aos habitantes de Cafarnaum, na sinagoga, no dia de sábado. Ouçamos um pouco daquilo que aconteceu. Desta vez, vamos ler do Evangelho segundo Marcos. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem.
e logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Jesus começa a pregar aqui, e ainda antes de cumprir o primeiro milagre, já as pessoas o escutavam nesta sinagoga que está atrás de nós. A palavra de Jesus é uma palavra que tem uma autoridade especial. Há algo de especial nas palavras de Jesus que nos fala diretamente de Deus, nos faz conhecer Deus. Mas foi particularmente quando a oposição de Satanás começou dentro da sinagoga, através deste endemoniado, que tenta bloquear o ministério de Jesus. Aqui podemos contemplar o poder da palavra de Jesus que imediatamente expulsa Satanás deste pobre homem e restaura a saúde do pobre homem. A multidão aqui percebe que realmente a palavra de Jesus não é apenas fascinante por aquilo que diz, mas é especialmente poderosa do modo como ela transforma a vida de quem ouve. A sinagoga se ergue no centro físico da pequena cidade e suas dimensões são notáveis. A sala de oração, a planta retangular com 23 metros de comprimento por 17 de largura. Em torno vemos outras salas e pátios. Ao contrário das casas privadas com seus muros de pedra de basalto negro, ela, a sinagoga, foi construída com blocos quadrados de pedra calcária branca, pertencentes a pedreiras localizadas a muitos quilômetros de distância, alguns blocos pesando 4 toneladas. A magnanimidade dos arquitetos também são evidentes nos elementos decorativos, ricamente estampados e esculpidos, arquitraves, cornijas, capitéis. Cafarno, abbiamo detto che è il villaggio della consolazione, è il villaggio nel quale Cafarnaum, dissemos que é a Vila da Consolação, o local onde Jesus chamou seus discípulos, a vila onde ele exercitou sua misericórdia, curando o homem de todas as suas enfermidades. É a vila onde Jesus começou a cumprir os exorcismos, a expulsar os demônios. É o lugar em que Jesus ensinou tantas coisas. No entanto, Jesus não se contentou com isso, e Jesus, neste lugar, na sinagoga que fica embaixo destas ruínas, na sinagoga do século IV, aqui ele nos falou sobre a vida eterna e nos ensinou que na vida não é suficiente o pão temporal, mas que devemos buscar o alimento da vida eterna, isto é, Ele mesmo. Nos ensinou que a Eucaristia nos permite degustar do paraíso nesta terra, e por isto, neste lugar, Jesus nos ensinou que é preciso levantar os olhos para o céu e desejar muito mais do que jamais havíamos desejado. Então, aqui em Cafarnaum, nós recomeçamos o caminho nutrido pela presença de Cristo na Eucaristia e, sob sua direção, andamos em todo o mundo anunciando o Evangelho. Ele estará conosco até os fins dos dias. Escavações arqueológicas feitas pelos franciscanos no século passado puseram a descoberto muitos locais que remontam ao tempo de Jesus. Esse é um dos trabalhos que a Custódia da Terra Santa desenvolve na região onde Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Até a próxima semana. Shefa